E aí pessoal, tudo bem? A gente já falou sobre integrais trigonométricas envolvendo seno e cosseno, né? Agora a gente vai olhar as funções trigonométricas, como por exemplo secante e tangente, tá? Aqui a gente vai fazer uma revisão rápida das definições, tá bom? A secante, né? Só revisando, a secante de x, ela é definida como 1 sobre o cosseno de x. Tá? A cossecante de x é definida como 1 sobre o seno de x. A tangente é definida como o seno de x sobre o cosseno de x. E a cotangente ela é 1 sobre a tangente, ou seja, ela é o cosseno de x sobre o seno de x. Tá? Quando a gente coloca o co, né, na frente do nome da função, a gente está invertendo, né, essas funções, está fazendo um sobre a função. Então, a gente tem, o que a gente já sabe? A gente tem as seguintes identidades. As identidades que a gente tem são que a secante ao quadrado de x é igual a 1 mais a tangente de x, tá? Não, tangente quadrado de x, tá? A derivada da tangente é a secante ao quadrado e outra propriedade que a gente tem é que a derivada da secante é secante vezes a tangente. Tudo isso a gente consegue tirar derivando aqui, tá? E a primeira pela definição da secante. A gente pode verificar, tá? Usando as identidades trigonométricas envolvendo seno ou cosseno. Por exemplo, vamos verificar a primeira, tá? A primeira é secante ao quadrado, né? Secante ao quadrado de x, pela definição, é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Ok? 1 eu posso escrever como cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Ok? E aqui a gente tem 1 sobre seno ao quadrado, 1, né? Cosseno sobre cosseno, mais o seno sobre cosseno, né? Vai ser a tangente ao quadrado de x. Tá? Primeira propriedade verificada. Segunda propriedade que a gente pode verificar. Ok? Aqui, fez um check aqui. A segunda é a da derivada da tangente. Quando eu derivo a tangente da tangente, eu estou derivando esse quociente, né? Ao derivar o quociente, né, eu posso aplicar a regra do quociente, né, da derivada do quociente. Vou ter a derivada do de cima vezes a derivada vezes o de baixo menos o de cima vezes a derivada do de baixo, né? Seno de x vezes menos seno de x.
Isso dividido pelo de baixo ao quadrado. Bom, isso aqui então, eu vou ter cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x, certo? Isso é 1 sobre cosseno ao quadrado de x, que é a secante ao quadrado de x. Então, a segunda, check também. Disso, né, desse check que a gente fez, já é imediato concluir que a integral da secante ao quadrado de x é a tangente de x, tá? Mais uma constante. Então, isso é imediato. Então, falta verificar essa última aqui. A última é a derivada da secante. Bom, a derivada da secante, a gente vai estar, pela definição, a gente vai estar derivando 1 sobre cosseno, né? De novo, a gente aplica aqui a regra do quociente. A gente vai ter derivada do de cima vezes o de baixo, que é zero, né? Menos a derivada do de baixo vezes o de cima. Menos seno de x, tá? Dividido pelo de baixo ao quadrado. Isso vai dar, né? Vai dar seno sobre cosseno ao quadrado. Que é seno sobre cosseno é tangente. Sobra 1 sobre cosseno. Então, vai dar secante de x vezes a tangente de x. E aí a gente checou a última propriedade, tá? Então, se a gente precisar descobrir a integral de tangente de x vezes secante de x, a gente já tem imediato que é a secante de x. Então, agora a gente vai fazer o caminho, isso aqui é só uma revisão, a gente vai fazer o caminho das integrações, né? A gente fez as derivadas, né? Derivadas a gente já sabe como faz, né? Então, a pergunta é como é que a gente pode integrar essas funções trigonométricas, né? Se a gente não sabe como funciona, né? Quais são as derivadas que a gente consegue gerar a partir disso, né? Então vamos lá, vamos começar pela integral mais simples, que é a integral da tangente, né? A integral da tangente de x é a integral de seno de x sobre cosseno de x. Tá? Se a gente está trabalhando com uma integral assim, a gente pode ver uma função trigonométrica, tá? É uma boa ideia a gente tentar encontrar as derivadas de uma das funções trigonométricas, tá? Se uma é derivada da outra, basicamente. Uma é derivada da outra, e aí a gente consegue fazer uma substituição, tá? A substituição aqui que eu posso fazer de cara é, por exemplo, se eu fizer o igual a cosseno de x, du, a derivada vai ser a derivada do cosseno, né? Que vai ser menos seno de x dx. E seno de x dx eu tenho em cima, tá? Seno de x dx eu tenho em cima. Então, essa integral aqui de cima, eu posso fazer como sendo menos a integral de du sobre u, tá? E aí a gente simplifica as coisas, né? Fica muito mais fácil, isso aqui a gente sabe integrar. Vai ser menos o logaritmo do módulo de u, mais uma constante. A gente, voltando com a substituição, u é o nosso cosseno, então
a gente está tratando de menos o logaritmo do módulo de cosseno de x. Mais uma constante. Tá? E aí, a gente adiciona isso nas tabelas de fórmulas de derivada que a gente pode fazer. Não sei se vale a pena memorizar esse resultado. Talvez seja muito mais fácil a gente resolver, tá bom? Eu acho que é muito mais fácil resolver essa integral. Próxima integral que a gente vai tratar vai ser a integral da secante de x. Quanto que dá isso? Esse cálculo não é tão fácil, tá? A gente tem... A gente pode tentar derivar a secante a partir de regras com a tangente, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou adicionar... Vou olhar para a fórmula secante de x mais tangente de x, tá? Para ver como que se comporta a derivada dela. Então, eu vou derivar essa função aqui, secante mais tangente. Tá bom? Isso aqui, a derivada disso, a derivada da tangente a gente sabe, né? É secante ao quadrado de x. E a derivada da secante a gente também sabe, que é secante de x vezes a tangente de x. Tá? Isso aqui eu usei as duas propriedades que a gente já conhece. A gente pode fatorar colocando uma secante de x em evidência. E aí a gente tem secante de x vezes secante de x mais tangente de x. Não parece ajudar muito, né? Só que a gente pode notar que esse termo aqui, secante de x mais tangente de x, tá? Aparece nos dois lados da equação, né? Aparece tanto no resultado, né? Quanto na derivada. Tá? É o valor que está sendo derivado e ele aparece no resultado também. Se a gente toma isso aqui como u, tá? Tomar isso aqui como u, opa! Se eu tomar isso como u, né? E substituir na nossa equação, o que a nossa equação vai dizer? Nossa equação diz que u' é igual a secante de x, né? Secante de x. Então, vou fazer u vezes a secante de x. Tá? É isso que a gente tem. E aí, tá? A gente pode dizer que existe uma relação onde a secante de x pode ser definida como u' sobre u. Ok? E isso aqui parece bastante com a questão da derivada do logaritmo, né? Isso aqui é definido também como logaritmo de u. Certo? Colocando tudo isso, tá? Colocando tudo isso junto, então, o que a gente pode tirar? Vamos tentar tirar. Eu posso reescrever a secante de x da seguinte forma: u' sobre u. Ok? Só que se u' sobre u, né? A gente também pode definir, né? U' sobre u d dx de ln, né? Isso aqui é o ln, né? Então, isso aqui é o nosso ddx
do logaritmo, né, de u. Só que a gente está usando a regra da cadeia para fazer essa derivada, né, que vai dar d dx. A derivada vai ser u', né, du dx, que é u', vezes a derivada do logaritmo de u em u, né? Então vai dar o aqui tá errado, né? Isso aqui não é ln de u, é d dx ln de u. E, portanto, a nossa secante de x, a gente pode reescrever ela como sendo a derivada do logaritmo da função secante de x, que é o nosso u, né? Nosso u é secante de x mais a tangente de x. Isso é secante de x. Se a gente integra dos dois lados, a gente está com uma integral aqui, tá? A gente está com uma integral aqui, está com uma integral aqui. Pelo o segundo teorema fundamental, né? A gente é só tirar esse d dx, e aí a gente tem que a nossa resposta vai ser o logaritmo da secante de x mais a tangente de x mais uma constante, tá? É isso aí. Então, a gente aqui fez uma integração implícita, né? A gente usou um truque para poder resolver a nossa integração da função secante, tá? Então, se a gente for fazer um resumo, né? Que a gente tem no nosso resumo, a gente vai ter tudo aquilo que a gente fez no começo, né? Agora vamos voltar para eu não precisar escrever tudo de novo. Onde tem as definições das funções trigonométricas iniciais, né? Seno, cosseno, tangente. Agora está voltando sozinho, parou. Ok? A gente vai ter isso aqui, que são as nossas. A gente tem as definições de secante, de tangente, cossecante e cotangente, tá? A gente tem a propriedade da secante ao quadrado, né? Secante ao quadrado. A gente também sabe, tá? A gente sabe opa, eu vou refazer esse projeto aqui. Mantém a da secante ao quadrado, né? A gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Tá? Isso também a gente já sabe. A gente sabe a derivada da tangente, d dx da tangente é igual a secante ao quadrado. A gente sabe a derivada da secante de x é tangente de x vezes secante de x. A gente sabe que mais a derivada do seno e a derivada do cosseno. E agora a gente viu a integral da tangente, que é o menos o logaritmo do valor absoluto do cosseno, mais uma constante, tá? E a gente viu a integral da secante, que também cai num logaritmo, tá? Logaritmo de secante de x mais tangente de x.
Isso mais uma constante, tá? Isso aí é o que a gente conseguiu já até agora, tá? De integrações trigonométricas, sem contar aquele monte de dicas que a gente conseguiu encontrar para resolver problemas do tipo seno a n de x vezes cosseno a m de x, né? Então a gente também sabe resolver integrais do tipo seno a n de x vezes cosseno a m de x. Tá? A gente também sabe resolver esse tipo de integral. Então vamos, eu vou passar para mais um exemplo, tá? Que é a nossa secante, tá? Integral da secante. Só que dessa vez a secante eu quero fazer ela com potência, tá? Como é que a gente resolve isso? Bom, a gente vai ver que não tem mistério, tá? A secante eu posso reescrever como sendo secante ao quadrado vezes secante ao quadrado, né? Ou seja, 1 mais a tangente ao quadrado de x vezes a secante de x, secante ao quadrado de x. A gente pode reescrever a integral dessa maneira. Tá? E aí a gente pode usar uma substituição, né? A gente vai substituir usando u sendo a tangente. Se u é a tangente, du é secante ao quadrado dx. Então a nossa integral vai se resumir ao quê? A integral de 1 mais u quadrado du. Tá? E essa aqui é super fácil de integrar. Vai dar u mais u ao cubo sobre 3 mais uma constante. Tá bom? Voltando à substituição, né? Então a gente vai ter a tangente mais a tangente ao cubo sobre 3 mais uma constante. E aí a gente finaliza o exercício. Bom, e aí vou deixar um exercício também de uma integral simples, tá? O exercício é o seguinte: eu vou querer resolver a seguinte integral. Integral da. Essa integral ficou grande, né? Integral da tangente, tá? Tangente ao cubo de x dx. Então, quanto que dá? Quanto que dá isso, tá? Vamos usando, sei lá, a maneira que vocês acharem melhor. Era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.